De acordo com um levantamento da Febraban, a Federação Brasileira de Bancos, o golpe da falsa central telefônica e do falso funcionário do banco cresceram 340% durante a pandemia. E tem como foco os idosos. A gente tem um vídeo que exemplifica um pouquinho como é que essa ação acontece. Vamos assistir. Alô? Pai, sou eu, pai, me ajuda. Sou eu, pai, me ajuda. O que foi? Acabei de ser roubada, pai. Você acabou de ser roubada? Aonde? Me entregaram, pai. Eu tô muito nervosa, pai. Você tá onde? Eu tô dentro do carro com os bandidos, pai. Eu tô dentro do carro com os bandidos, pai. Me ajuda, pai. Eu tô muito nervosa, pai. Fica calma que eu vou te ajudar sim. Alô? Oi, quem fala? Abaixa a cabeça dela aí, bota ela no canto aí. Alô, quem é ela? Oi, quem tá falando? Eu sou o pai dela. Ai, hein, gente? Que desespero. Você tá aí fazendo o seu trabalho em algum lugar, andando na rua ou dirigindo e recebe uma ligação dessa, que seja seu filho, por exemplo, que você acabou de ver que ele acabou revelando que era o pai. O que fazer, não é? Muita gente acaba caindo e é difícil a gente separar o emocional do racional, não é? Para falar sobre esses golpes mais comuns, feito por telefone, eu converso agora via Skype com a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, Raquel Cobasti. Raquel, seja bem-vinda ao nosso Santa Receita mais uma vez. Boa tarde, muito obrigada. É uma honra sempre conversar com todos aqueles que assistem o Santa Receita. Que bom. A gente estava assistindo agora, né, ouvindo um pouquinho do golpe. Foi bem o que eu falei para as pessoas. Um pai que, de repente, né, uma mãe que está ocupando no trabalho ou dirigindo, recebe uma ligação dessa, ela é assustadora. É difícil a gente separar, né? Como é que a gente pode identificar esses golpes? Quais são os golpes mais comuns? Infelizmente, a gente tem que se proteger dos bandidos, a gente tem que se proteger, criar códigos para que a gente não seja mais uma vítima aí desses golpes. Realmente existe uma inversão de valores que hoje ninguém mais está sossegado nem dentro da sua própria residência, porque os telefonemas estão aí, os golpes estão a todo vapor. Então, esse golpe aí do exemplo passado por vocês é um golpe muito comum e, infelizmente, muitas pessoas ainda caem, justamente pelo apelo emocional. Mas algumas dicas a serem colocadas, antes da gente falar dos principais golpes, é que as informações são passadas pela própria vítima. No caso, ali, exemplificando, ele falou, o que você é dela? O interlocutor, aquela vítima, do outro lado da linha, já de imediato falou, sou pai. Então, nunca forneça informações. Quando você se deparar com um telefonema desse, primeiro, desligue imediatamente. O intuito desses criminosos é justamente ganhar tempo para que a pessoa não consiga verificar a procedência dessa ligação a ponto dele conseguir que os depósitos bancários e as transferências sejam feitas. Então, nesse sentido, códigos entre as famílias é necessário que exista. Por exemplo, se você tem pais idosos mais velhos, já fale para esses pais não atenderem o telefone, de repente, residencial. Ou, se atender o telefone, que seja o seu telefonema, por exemplo, você já deixa códigos na agenda, no telefone celular. Olha, somente vai atender este número do meu telefonema. E deixar os seus pais tranquilos falando, olha, não atenda telefonema, eu estou bem, estou no meu trabalho, eu estou com os meus amigos, para que esses pais, esses idosos ali, estejam mais tranquilos e não suscetíveis a caírem nos golpes. Outro golpe muito comum é aquele que um suposto agente que trabalha, um suposto empregado, né, funcionário de um banco, de uma instituição bancária, liga na residência falando que há problema no cartão de crédito e que o motoboy irá na residência para fazer a retirada do cartão
para posteriormente poder enviar. Isso não existe. Não existe essa situação, mesmo em período de pandemia, que usou-se, esse golpe foi muito aplicado justamente pelas pessoas acreditarem que em fase de isolamento social pudesse existir esse serviço pelo banco. Na realidade, eram os golpistas ali que estavam retirando os cartões das vítimas. Então, em primeiro lugar, se você quer algum serviço, o serviço ele não é disponibilizado para você sem você precisar. A não ser vendas, claro, mas assim, um serviço ali no banco, seu cartão está com defeito, não é assim que funciona. O banco ele não irá ligar para você para que você vá ao banco solicitar de repente alguma troca, etc. Simplesmente aquele cartão ele não vai passar e aí sim você vai se dirigir ao banco espontaneamente. Outro golpe muito aplicado é aqueles telefonemas para doações de instituições beneficentes, para entidades, para que você possa fazer uma doação e ali o número da conta bancária é oferecido, só que a conta é do estelionatário e do criminoso dessas organizações. Então, muito cuidado quando você for abordado por algumas situações ali que você não solicitou e nem pediu um contato, nem um apoio. Geralmente, com certeza, eles estão aproveitando da boa-fé da pessoa ou aquela sensação de solidariedade, principalmente agora em que estamos numa crise, numa pandemia, em que muitas pessoas perderam seus empregos, então aquele sentimento de solidariedade aflora de uma forma maior. E aproveitando da bondade das pessoas, esses criminosos aí praticam os golpes. E a gente vê que a maioria das vítimas são os idosos, né? E é muito cruel quando a gente pensa nesse caso todo que é pensado. As pessoas que cometem esses crimes geralmente estão presas? Não, nem sempre. Também existe essa facilitação de alguns golpes serem até praticados dentro das cadeias, mas não sempre não. Os golpistas eles estão ali. Tem muita situação em que os golpistas aproveitam daquilo que a gente fala da torpeza bilateral. O que significa isso? Quando a vítima vê um excesso de vantagem, um excesso de facilitação naquilo que ela tem intuito, objetivo de adquirir, de comprar, de fazer algum negócio, e aí, de uma forma muito fácil, com preço muito abaixo do mercado, é oferecida, essa vítima, ela cai nesse golpe, compra, adquire. Então, muito cuidado alguma transação comercial, você ao efetuar alguma compra, verifique o site ou verifique quem está vendendo. Essas vendas por telefone são muito perigosas, porque você necessariamente tem que fornecer os seus dados, número de cartão de crédito, códigos. Nunca forneça os seus dados pessoais e dados de cartão de crédito. E aí, como é que a gente faz nesse caso, né? De repente, cair num golpe desse e acabei efetuando um pagamento. E às vezes as pessoas efetuam pagamentos bem altos, né? Meu filho, eu preciso resolver isso agora. A pessoa pede o dinheiro, Raquel, assim, ela consegue reverter isso, consegue identificar, foi para uma conta de uma pessoa X. É possível ou não? Às vezes não. Uma outra dica é, sabendo que os idosos, os filhos dos idosos, tentar falar nas agências bancárias e limitar ali, colocar um limite tanto na compra, quando efetuada através de cartão de crédito, como também nas transferências. Um limite personalizado para aquelas pessoas. Aí fica realmente, daí o prejuízo pode ser até menor. Agora, o ressarcimento, muitas vezes, sim, alguns bancos, existe a situação do banco ressarcir, se comprova realmente a situação em que não houve o cuidado também do banco de conferir os dados ou de solicitar algumas regras, né, alguns protocolos que impedem aí os golpes de forma tão fácil, mas o melhor é evitar, o melhor é não acreditar, o melhor é desligar o telefonema porque é muito mais complicado depois você correr atrás do prejuízo e o ressarcimento, tanto
no âmbito material, como inclusive até moral. Porque quanto mais tempo você fica no telefone com a pessoa, mais ela vai te manipulando, né? E eles são grosseiros, eles são violentos. Se você não pagar, começa a ameaçar, começa a falar... E as pessoas acabam caindo nessa mesmo. Então, quanto mais tempo você ficar no telefone, mesmo com dúvida, maior é a chance de você cair no golpe, né? Exatamente. Você não pode ficar fornecendo informações. Desligue imediatamente esse telefonema. Não forneça informações para os criminosos. Porque com essa conversa, geralmente esses crimes, os crimes praticados pelos estelionatários, eles utilizam as informações da vítima, seja as informações pessoais, a senha, o número da conta bancária, etc. São informações fornecidas pela vítima. E a gente pode denunciar, pode ir até a delegacia? Com certeza. Você pode fazer denúncias, você pode ir registrar o boletim de ocorrência. Mas eu acho que o intuito, inclusive, dessa matéria é prevenir, com que as vítimas, ou que as pessoas não sejam vítimas e não caiam nessa situação de serem enganadas por criminosos, dando aí o prejuízo econômico-financeiro. E na dúvida, né, geralmente quando fala do pai, da filha e tal, né, a sua filha, estou com a sua filha, com a sua neta, o que seja, é importante que a pessoa na sequência, né, desligue o quanto antes e ligue para a filha ou para a neta, ou de repente já ligue direto para a polícia. Com certeza, mas crie códigos ali na própria família, para que você saiba se realmente é ou não a pessoa que você está falando. Então, assim, você tem que criar alguma linguagem interna familiar, que você identifica rapidamente que não é a sua filha e é um criminoso falando. E quando a pessoa perguntar o que você é dela, né? Você não responde, né? Não responde nada. O telefone. A partir do momento que está perguntando o que você é dela, porque realmente o crime é um golpe, né? O criminoso não sabe nem com quem ele está falando. E tem essa coisa também eu estava vendo uns golpes que estavam tendo em outros estados, que a pessoa liga falando, sei lá, que o sobrinho está indo para lá visitá-la, né? E aí a pessoa fala assim, sobrinho, mas eu tenho tantos, aquele que você mais ama, né? E vai fazendo até a pessoa cair. Então, realmente é isso, é continuar dando o assunto, você vai fornecer as informações para a pessoa e eles vão amarrar tudo isso de uma forma muito mais tranquila. Exatamente. E cuidado com o excesso de facilitação, com o excesso de vantagem oferecido numa venda ou em algum negócio, alguma transação comercial, porque geralmente aí é um estelionatário, não é um vendedor ou não um produto real a ser vendido. Então, muito cuidado também com a veracidade, com a idoneidade com aquele que você vai contratar, tanto serviços ou a compra daqueles produtos. Hoje é um dia mundial, né, do combate contra a violência da pessoa idosa. E é complicado quando a gente vê isso, né, Raquel, de ter um dia para que a gente pense sobre esse assunto, que não deveria ser pensado. Se a gente pensar, é o respeito, é o não abandono, é o amor, né? Mas, infelizmente, a gente não pode fechar os nossos olhos para tudo que tem acontecido. Que sejam violências morais, que sejam a violência de abandono. Vocês percebem que isso também tem aumentado, que as pessoas estão cada vez mais insensíveis nesse lado, né, com as pessoas idosas, imaginando que elas nunca vão envelhecer, por exemplo? Realmente, a gente tem agora a gente tem a legislação que ampara e que deixa o crime de forma mais gravosa quando praticado contra idoso. Existem situações tristes que a gente presencia também do preconceito etário, aquele preconceito contra o idoso, e a gente tem que combater qualquer forma de preconceito e violência com aqueles que estão vulneráveis. Então, só para a gente terminar e amarrar, dica final para todo mundo não cair no golpe, porque ele está aí e ninguém quer cair nele. Dica principal: não acredite naquele telefonema que você está recebendo de forma voluntária e espontânea, oferecendo produtos ou alguma forma que facilite muito, de muito facilitadora e que parece mentira para ser verdade. Geralmente é mentira e geralmente é um estelionatário ali. Geralmente 99% é um estelionatário praticando um golpe, tentando com que você seja mais uma vítima de um estelionato. Um beijo grande para você. Obrigada por falar com a gente, viu? Um grande beijo, um beijo para todos. Beijo. E você aí, aproveita, minha gente, entra aqui no site para você saber mais informações, que é o sindipesp.com.br.
Quem ama, cuida, né? Então, se a gente puder sempre dar um toque para os nossos pais, para os nossos avós sobre essas informações, se a gente também se manter sempre conectado com eles, de ligar todos os dias, olha, tá tudo bem, estou no trabalho, eu acho que existe uma segurança maior também para as pessoas, né? Então, fala assim, não é minha filha, não é minha neta, que acabei de falar com ela. Então, também é uma forma da gente ajudar as pessoas, deixando ela com um coração mais sossegado, mais tranquilo, quando a gente está sempre em contato com quem a gente ama, viu?